muito bom dia e que bom recebê-los aqui nesta manhã no auditório do Instituto da Segurança Social da Madeira, hoje para esta conferência organizada pela Associação de Casas do Povo da Madeira, a Caporama. Hoje vamos falar do papel do associativismo na resposta à Covid-19 ao longo do dia de hoje e quero também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham através do canal Na Minha Terra e também nas redes sociais da Caporama. Vamos dar início aos trabalhos de uma forma mais descontraída, é com música, e porque falamos hoje de associativismo, fiquemos com a música da Tuna Sénior de Câmara de Lobos, sob a orientação do professor Ângelo Santos.
passar a Ribeirinha, que também é um tema muito conhecido em toda a ilha. Vou passar a Ribeirinha, está bem? Vou passar a Ribeirinha. A Tuna Sénior de Câmara de Lobos, aqui com a orientação do professor Ângelo Santos, como o próprio referiu, um dos exemplos do trabalho que é feito pela Caporama na recuperação também da cultura madeirense. Forte aplauso uma vez mais para eles. Será um dia cheio, aquele que se vai passar aqui neste auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, para aqueles que só agora chegaram, ainda bem que estão connosco, para falarmos sobre a importância do papel do associativismo na resposta à Covid-19. Têm sido tempos com muitos desafios e que hoje vão ser também abordados ao longo deste dia. Antes de darmos início aos trabalhos, passo a chamar e a dar também a palavra ao Presidente da Direção da Caporama, Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, Sérgio de Oliveira. Bom dia, excelentíssima Senhora Secretária da Inclusão Social e Cidadania, Doutora Augusta Aguiar,
excelentíssimos senhores presidentes das Casas do Povo e demais instituições aqui presentes nesta sala, caros conferencistas e palestrantes que aceitaram o convite para participar nesta conferência, a todos quantos também nos estão a assistir através do canal Minha Terra, nas plataformas digitais e também nas redes sociais da Acaporama e das Casas do Povo, que também têm partilhado esta conferência. A todos, muito bom dia. Começo por vos dar boas-vindas e agradecer a presença de todos vós e a partilha das vossas experiências nesta conferência que pretende abordar o papel do associativismo na resposta à Covid-19. Mas antes, permitam-me agradecer a bonita atuação da Tuna da Universidade Sénior da Casa do Povo de Camarlobos, ensaiada pelo incansável professor Ângelo Santos, que com as suas vozes e com a música certamente também nos vão ajudar a despertar para um dia de trabalhos e para esta troca de experiências e partilha de conhecimentos que fomos vivenciando nos últimos 2 anos. Muito obrigado pela vossa atuação, pela vossa animação e pela vossa energia. Como é do conhecimento de todos, a Covid-19 veio afetar de forma abrupta e imprevista todas as atividades económicas, sociais e culturais a nível mundial, com repercussões diretas na vida e no cotidiano das pessoas e com implicações nefastas no equilíbrio económico e social das famílias. Os governos, as instituições de cariz social, bem como as associações e as Casas do Povo em particular, de forma espontânea, tiveram que intensificar o seu trabalho com o propósito de apoiar as famílias, suprindo as carências que foram surgindo, de modo a ajudar toda a população. Este período de pandemia revelou-se uma oportunidade para desenvolver outros projetos de proximidade, de âmbito mais local e próximo dos reais problemas das populações. As Casas do Povo, por serem instituições locais e por desenvolverem um trabalho de proximidade junto das populações, assumiram o seu papel de centros de desenvolvimento social, também cultural, na comunidade, prestando uma diversidade de respostas sociais no apoio à população menos favorecida, mas também à população que, de forma imediata e inesperada, se viu mergulhada em dificuldades de variada ordem. Todavia, outras instituições e outras associações foram também importantes e fundamentais na resposta social que foi necessário corresponder para prestar apoio à comunidade em geral e que nos fez alterar rotinas e adotar comportamentos e criar novas ferramentas de apoio que anteriormente eram tidos como pouco usuais ou que não eram tidos como usuais. Esta conferência pretende precisamente refletir um bocadinho sobre o impacto e as contingências criadas pela pandemia relacionada com a Covid-19, mas sobretudo dar a conhecer e melhorar as respostas que as entidades e as instituições locais e de apoio social deram para colmatar as carências e as dificuldades da população. Em nome da Acaporama, dou-vos as boas-vindas, agradeço mais uma vez a vossa presença e desejo que os trabalhos corram bem e que sejam proveitosos para todos. Muito obrigado. De imediato, chamava a sua secretária de Inclusão e Assuntos Sociais para também dar as suas palavras. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, enfermeiro Sérgio, excelentíssimos senhores presidentes e senhoras presidentes das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, demais oradores e entidades presentes, a todos os que nos ouvem e assistem a esta conferência no canal Na Minha Terra e nas redes digitais, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou aqui hoje convosco nesta sessão de abertura da conferência intitulada O papel do associativismo na resposta à Covid-19, organizada em boa hora pela Acaporama. Em contexto de pandemia, tem sido absolutamente indiscutível o papel fundamental das associações, como verdadeiras parceiras do Governo Regional na implementação e execução de medidas de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19 na vida da população madeirense e porto-santense. Desde a primeira hora, diversas instituições, nomeadamente as Casas do Povo, as IPSS da região, mostraram a sua total disponibilidade
para colaborar em estreita articulação com o Governo Regional na criação de respostas sociais adicionais que permitissem fazer face às dificuldades sociais e económicas com que diversas famílias se viram confrontadas devido à pandemia da Covid-19. Assim, e desde a primeira hora, contamos com várias IPSS, nomeadamente Casas do Povo, que foram nossas parceiras no Fundo de Emergência para o Apoio Social, FEAS, que apoiou em 2020 cerca de 3.500 famílias, num total de quase 10.000 pessoas abrangidas por apoios à aquisição de géneros alimentícios e outros bens de primeira necessidade, pagamento de rendas, pagamento de empréstimos bancários, despesas com água, eletricidade, comunicações, despesas com a saúde, ou seja, uma panóplia de apoios que se revelaram imprescindíveis ao bem-estar dos agregados familiares. O valor atribuído às famílias em 2020, no âmbito do FEAS, foi de 5 milhões de euros, valor esse que replicamos em 2021. O Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais, FAROL, também executado em parceria com as Casas do Povo da região, foi preponderante, dado o papel destas instituições no desenvolvimento local, no seu âmbito de atuação, nomeadamente no apoio às famílias, aos idosos, às crianças e aos jovens e às pessoas em situação de explotação social. Foi um mecanismo de apoio que foi encontrado de forma a fazer face à quebra de rendimentos neste contexto de pandemia. Em 2020, através do FAROL e com a intervenção direta de 13 Casas do Povo promotoras que geriram a aplicação do fundo, enquanto que as restantes foram entidades parceiras na sua divulgação, foram apoiadas com a distribuição de cabazes alimentares, refeições e material informático, uma média mensal de 3.524 pessoas de todos os concelhos da região, num valor total anual de cerca de €500 mil. Ambos estes fundos tiveram continuidade em 2021, estando previsto atribuir este ano um total superior a 6 milhões de euros em apoios através do Fundo de Emergência para Apoio Social e do FAROL até o final deste ano. Naturalmente, estamos conscientes que estes novos mecanismos de apoio à população exigiram de vós, Casas do Povo, um trabalho acrescido e que executaram mais uma vez, sem baixar os braços, mostrando, como sempre, a vossa disponibilidade para trabalhar em rede, para trabalhar em parceria com o Governo Regional, mas em prol da população. É esse o nosso trabalho. O Governo Regional delineia as políticas sociais em prol da população e temos em vós parceiros desde a primeira hora para ir ao encontro das necessidades desta mesma população. Portanto, é da mais inteira justiça dizer que é inquestionável a importância das associações, que é inquestionável a importância das Casas do Povo, para se conseguir pôr no terreno, pôr em prática todas as respostas sociais necessárias, visto que de uma forma mais próxima e com um conhecimento mais detalhado das realidades de cada localidade, são capazes de pôr em prática as políticas sociais definidas a nível governamental. Em tempo de pandemia, foi ainda mais importante contar com todos vós na definição de políticas de apoio à população nas mais diversas áreas. A vossa cooperação, através de um trabalho em rede e do conhecimento, como aqui foi referido, que têm da realidade local, foi possível desenvolver um trabalho contínuo, um trabalho incansável, de grande proximidade, permitindo ao Governo Regional alargar o leque de respostas sociais às situações de maior vulnerabilidade social e económica. Porque todo o esforço, porque todo o empenho são fundamentais para combater a crise económica e social causada ou agravada pela pandemia. E todos juntos, nós, todos juntos,
somos necessários. Somos absolutamente imprescindíveis para ajudar a população mais vulnerável a enfrentar o futuro com esperança. Nesse sentido, continuaremos a apoiar as Casas do Povo e demais instituições da área social, estabelecendo protocolos e parcerias, onde o objetivo primordial será sempre a pessoa, o ser humano, o cidadão, o seu bem-estar e qualidade de vida, para que se possam sentir cada vez mais integrados e aceitos na comunidade. O nosso foco é e será sempre chegar a todos os que precisam de apoio, sendo todos chamados a responder afirmativamente a este desafio presente e futuro. Tudo faremos sempre para que ninguém fique para trás. O que nos move e está no centro da nossa decisão e ação são os cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis. E por eles e para eles tomaremos todas as decisões, todas as ações que consideremos fundamentais para a sua proteção e inclusão social. Saúde à Caporama pela organização desta conferência, que trará, com certeza, importantes reflexões acerca do papel do associativismo na nossa sociedade, em particular no contexto atual da pandemia que ainda vivemos. Termino enaltecendo, mais uma vez, e agradecendo também o espírito de missão e entrega das Casas do Povo, pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas junto da população madeirense e porto-santense. Contamos convosco, podem contar com o Governo Regional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania. Vamos prosseguir agora com a ordem de trabalhos nesta conferência sobre o papel do associativismo na resposta à Covid-19. Aproveito para ir chamando também as pessoas que farão parte desta mesa para a temática do associativismo e a Covid-19. Chamo para já, para tomar o seu lugar, o Presidente da Direção da Casa do Povo da Camacha, Ricardo Vasconcelos. Podem aplaudir, entretanto, também. Aproveito também para dar os bons dias ao Padre Paulo Sérgio Silva, do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília. E para abordar o impacto da Covid-19 na educação, o Diretor Regional de Educação, Dr. Marco Gomes, que ainda não chegou, mas vai chegar dentro de pouco. E agora, estas conversas serão moderadas pelo Presidente da Direção da Caporama, Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, uma vez mais, enfermeiro Sérgio de Oliveira. Já me sentei ao lado de vocês, só para apresentar o painel. O associativismo envolve a participação e a solidariedade, a união, a cooperação por objetivos comuns. É uma maneira de mobilizar indivíduos e acreditar que juntos é possível criar propósitos e caminhos para os conflitos e para os problemas enfrentados pela sociedade. É nesta base que as associações têm assumido um papel preponderante através dos apoios diretos concebidos à comunidade, que permitiu ajudar efetivamente muitas famílias em situação vulnerável, resultante da perda de rendimentos associados à crise pandémica. Alguns deles, como o Sr. Secretário bem aqui referiu, de uma forma até muito pormenorizada pelo todo o apoio que tem sido dado. De qualquer forma, também tem sido possível, através das instituições, que esse apoio chegue efetivamente às pessoas. Para este primeiro painel, com o tema O Associativismo e a Covid-19, o primeiro palestrante, meu colega de outra direção, de outra Casa do Povo, Ricardo Vasconcelos, é Presidente da Direção da Casa do Povo da Camacha desde 2011, embora já durante muitos outros anos já fazia parte da direção da Casa do Povo. É uma instituição que foi fundada em 1937 e desde 2011 é IPSS. Esta casa mobiliza mais de 5.200 pessoas nas várias valências e atividades que a Casa do Povo tem, onde destaca o projeto Gaveta de Saberes,
o centro de dia e o centro de convívio de terceira idade, a equipa de rua da casa, bem como o polo de emprego, entre outras atividades e outros projetos que a Casa do Povo tem na localidade de Casa do Povo da Camacha e que também abrange algumas áreas do concelho de Santa Cruz. Passava-te a palavra, Ricardo Vasconcelos, o microfone é teu. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Caporama para estar aqui presente e para também partilhar convosco aquilo que foi o nosso trabalho o ano passado nesta área da situação da pandemia, o ano em que o mundo parou, não é? E, portanto, tivemos todos que fazer uma travagem a fundo, mas nesta área do associativismo não paramos, estivemos sempre a trabalhar, fomos desafiados, respondemos a esses desafios e fizemos aquilo que nos tinham pedido, que era dar respostas rápidas aos problemas da população, e que foram muitos que surgiram porque as pessoas tinham as suas vidas organizadas e de repente, porque as empresas fecharam, porque os hotéis fecharam, porque o aeroporto fechou, as pessoas ficaram em layoff, outras em situações de desemprego e com perdas de rendimento significativas para fazer face àquilo que são as suas despesas do dia-a-dia. E, portanto, famílias completamente estruturadas e com a sua vida certinha, como costumo dizer, tiveram que fazer muitas contas e estes fundos, em boa hora, foram criados pelo Governo Regional e pela senhora Secretária Augusta Aguiar, que em tempo recorde conseguiu implementar e dar resposta para estes problemas que estavam a afligir a população e conseguimos também, na sequência desse desafio, dar esta resposta. Eu vou-me pôr assim mais ou menos de lado, porque eu gosto de fazer a apresentação com o computador à minha frente, como não tenho, vou ter que ir olhando, não sei, não tenho ela toda presente na minha cabeça. Mas está dividida numa primeira parte em que vou fazer uma breve apresentação daquilo que é a Casa do Povo da Camacha, embora o Sérgio já tenha feito aqui uma introdução que já dá uma noção da nossa realidade, e depois vou falar sobre aquilo que foi o nosso papel no FEAS, fomos coordenadores para o Concelho de Santa Cruz, também para o Farol e outros projetos que nós temos vindo também a implementar e a desenvolver no âmbito destas novas realidades, destes novos desafios. A Casa do Povo da Camacha foi fundada em 25 de maio de 1937, é uma instituição de utilidade pública e é também uma IPSS. Temos como objetivo promover o desenvolvimento social, formativo, cultural, recreativo, desportivo. Estas são as principais áreas de ação. Prestamos essencialmente um serviço de proximidade. A nossa primeira missão é o povo e a comunidade da Camacha, mas o nosso âmbito de ação é regional e temos isso também plasmado nos nossos estatutos para, quando necessário, também podermos responder a situações de exceção que surgem, como foi o caso desta questão do Fundo de Emergência para o Apoio Social. E, naturalmente, temos sempre portas abertas para colaborar com as instituições públicas, autárquicas e governamentais
Já tivemos, quando foi o aluvião, o último aluvião aqui no Funchal, tivemos pessoas que ficaram na Casa do Povo a viver por 3 meses nas nossas instalações porque não tinham para onde ir. Quando fui aos últimos ensinos também, tivemos lá um grupo de pessoas que pernoitaram nessa noite e fornecemos as refeições porque as pessoas não estavam em condições de voltar às suas casas pelo perigo do fogo que estava, e outras estavam extremamente nervosas, nem tinham sequer condições para isso. E, portanto, estamos sempre disponíveis neste papel de proximidade junto da população para ajudar a resolver os problemas e a mitigar as situações que vão surgindo de emergência, para assim darmos mais conforto às pessoas, essencialmente isso, conforto às pessoas. A Casa do Povo tem várias áreas de ação, a Casa do Povo da Camacha. Na parte social temos o centro de dia, o centro de convívio, o polo de emprego, temos a equipa de rua, que é uma equipa que trabalha essencialmente para prevenir comportamentos desviantes e, sobretudo, no bairro da Nogueira. A Loja da Juventude. A Loja da Juventude é um espaço para combater a info-exclusão. É uma coisa que às vezes nós nem nos damos conta. Há miúdos que precisam de fazer os seus trabalhos da escola e porque têm carências económicas, não têm computador ou não têm impressora, e podem ir aqui até à Loja da Juventude, onde têm computadores, impressoras e tudo aquilo que precisam para executar os seus trabalhos ou simplesmente para fazer pesquisas de apoio para a atividade escolar e também, quando não há nada para fazer, para brincarem um bocadinho no computador. E temos o último projeto, temos a Academia Sénior, um bocadinho diferente daquilo que é o projeto de Câmara Lobos, é um projeto mais suave, em que os formadores são voluntários e são, muitas vezes, eles também parte integrante da Academia e partilham os seus saberes, as suas artes com as outras pessoas que frequentam a Academia. E o projeto que lançamos este ano, o projeto com a nossa companhia. Na área cultural, onde a Casa do Povo é bem conhecida, temos o Grupo Folclore da Casa do Povo da Camacha, o Grupo Coral, a Orquestra de Bandolins, o Grupo Teatro e o Grupo de Música Tradicional Casoada. Este foi um protocolo de cooperação, era um grupo que já existe há algum tempo, mas que, a partir de há 2 anos, esta parte integrou a atividade da Casa do Povo da Camacha. Na parte do desporto, temos uma equipa de futsal, atletismo, trail, que foram os grandes responsáveis por um dos eventos que ocorreu agora há pouco tempo e que movimentou cerca de 400 pessoas na Camacha, que foi o Camacha Trail. E temos um grupo de caminhadas também aqui na área desportiva, que organiza caminhadas há 12 anos, fez 12 anos esta semana, e, portanto, sempre numa perspectiva também de promover a atividade física junto da população e promover também o lazer e o convívio da população. E na parte do comércio, eu acrescentei esta parte, porque a Casa do Povo da Camacha também tem nas suas instalações um bar, e é de administração direta da Casa do Povo da Camacha desde 2012 que temos este projeto, já lá vão 11 anos. Era um espaço que anteriormente estava concessionado e, por razões diversas, não teve o sucesso comercial que o proprietário esperava. E pegamos nesse espaço, dinamizamos, e hoje em dia é um espaço de reverência. Nós chamamos Bar dos Sócios, mas é um bar aberto à população em geral e é um ponto de encontro, um ponto de convívio também na dinamização da atividade da Casa do Povo da Camacha. Aqui, e com a pandemia, portanto, respondendo aqui ao desafio que foi lançado pela Caporama, o papel do associativismo no âmbito da pandemia Covid-19, aqui, essencialmente, portanto, os centros de dia de convívio foram encerrados por motivos de saúde pública, como todos sabem, como outros equipamentos também que foram encerrados por esse motivo. Mas aqui continuamos sempre a dar o apoio às pessoas, contactávamos as pessoas, falávamos com as pessoas,
quando necessário, íamos fazer as compras ao supermercado com as pessoas, ou íamos à farmácia buscar a medicação, ou até ir ao multibanco com as pessoas para levantarem dinheiro para o seu dia-a-dia. Portanto, tudo isto, nós damos sempre este acompanhamento permanente aos nossos utentes. A animadora do Centro de Dia, Centro de Convívio, contactava regularmente as pessoas por telefone, e outras pessoas, aquelas que viviam sozinhas e que não tinham condições para a confecção de refeições, nós confeccionávamos essa refeição e íamos entregar à casa da pessoa para que nada faltasse. Portanto, mesmo nesta situação, no ano em que tudo parou, que o mundo parou, nós continuamos sempre portas abertas. A nossa funcionária administrativa esteve sempre lá, na Secretaria, porque há sempre muitas solicitações. Quando nós estávamos todos assustados e com medo de sair à rua, ninguém sabia o que era o vírus da Covid-19, continuamos, e ela ia trabalhar todos os dias, obviamente, só em serviço interno, sem atendimento público, mas estamos sempre presentes e disponíveis para responder às solicitações que nos foram chegando. Após a reabertura, e que já ocorreu o ano passado, uma fase, e depois voltou a encerrar quando, a seguir ao Natal, quando surgiu outra vez um incremento nos casos de Covid, mas a abertura exigiu uma remodelação quase profunda no funcionamento do Centro de Dia e do Centro de Convívio. Desde logo tivemos que mudar para um espaço mais amplo. Estávamos numa sala mais pequena e mudamos para uma sala com mais do dobro da capacidade. Felizmente tínhamos essa solução dentro da Casa do Povo da Camacha e conseguimos responder com a adaptação do espaço, que ainda está a decorrer, ainda não está totalmente terminado, e que também foi apoiado no âmbito do programa social Ajuda Mais, que também em boa hora foi criado para responder a estas fases de adaptação. No nosso caso foi uma adaptação grande, porque antes, onde estavam 4 pessoas sentadas, passaram a poder saltar 2 pessoas, tivemos que colocar mais mesas, mais cadeiras, a tomada de refeições, uma pessoa em cada mesa. Portanto, várias coisas tiveram que ser implementadas, além dos controles de temperatura, com a compra de equipamentos adequados, o álcool gel que se gasta aos litros, às dezenas de litros, e, portanto, muitas coisas que têm que ser feitas, a organização do espaço, os circuitos de circulação dentro da instituição, áreas vedadas, por onde está o Centro de Dia e o Centro de Convívio, mas ninguém tem acesso, a não ser as pessoas devidamente autorizadas, aquelas que trabalham juntamente. Fazemos testes regulares na instituição, de 15 em 15 dias, todas as pessoas são testadas. Portanto, temos este cuidado para que não sejamos nós o motor de ignição e temos sempre uma atuação preventiva e cuidada para que tudo corra bem. Há utentes, isto da questão de ter parado, há utentes que ainda não quiseram regressar, têm receio por causa do vírus, que possam ser contagiados, possam contrair e ficar infectados pela Covid-19. E ainda estão nas suas casas, temos muitos. Nós temos uma dotação de 10 pessoas para o Centro de Dia e de 20 para o Centro de Convívio. Neste momento temos 7 no Centro de Dia e o Centro de Convívio tem outras 7 pessoas. Portanto, as pessoas ainda têm receio, que é compreensível por tudo isto. É um processo de assimilação muito grande e para ganharmos de novo a coragem e a vontade para sair à rua de uma forma descontraída. Também aqui, a Casa do Povo da Camacha foi uma instituição parceira desde a primeira hora. Isto foi um movimento de cidadãos da Camacha que se organizou para fornecer refeições às famílias carenciadas. Muitas destas famílias eram apoiadas pela Casa. A Casa, como sabem, normalmente utiliza
as sobras dos restaurantes e dos hotéis para entregar as refeições às pessoas. Os hotéis e os restaurantes fecharam e esse canal de abastecimento que havia, pelo menos falo na delegação da Camacha, não estava a responder às necessidades. E este movimento de cidadãos organizou-se e a Casa do Povo da Camacha, desde a primeira hora, associou-se tanto na disponibilização dos serviços administrativos para as encomendas que foram necessárias, para a emissão dos recibos de donativos do Pingo Doce ou do modelo Continente, que alguns donativos foram surgindo, e também na disponibilização das nossas instalações, a nossa cozinha, os nossos recursos humanos para apoiar este projeto que funcionou durante 2 meses, precisamente à altura em que houve o lockdown, onde estava tudo fechado, e estas pessoas foram para a rua para suprir essas necessidades dessas pessoas mais carenciadas. E nós, como instituição responsável, estamos sempre também portas abertas para apoiar estes projetos e, sobretudo, a servir a população da Camacha. E depois surgiram estes projetos, foram desafios assim que foram lançados, nem eu estava à espera sequer também de desafio, mas aceitei com toda a responsabilidade e com um espírito de missão para responder aos desafios que nos foram colocados, nomeadamente para a gestão do Fundo de Emergência para Apoio Social no Concelho de Santa Cruz, que começou com uma dotação de 450 mil euros e que mais que duplicamos para poder responder às necessidades da população, em articulação com a Secretaria Regional, mas também com as outras entidades parceiras na Região Autónoma da Madeira, que foram 11 entidades no FAIAS, salvo erro, em 2020. Outro fundo que surgiu foi o Fundo de Apoio às Organizações Locais, criado para responder e para enquadrar situações que existiam, mas que não eram passíveis de apoio através do FAIAS. Pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade ou carência económica anterior à pandemia. O FAIAS é um fundo de emergência para responder a situações que derivam da pandemia diretamente. O Farol para ajudar as pessoas que já estavam em carência e que também ficaram com a sua vida mais afetada por estes encerramentos, por várias coisas que surgiram e que complicaram a vida das pessoas ao longo do ano 2020 e 2021, que ainda não terminou. E este projeto, com a nossa companhia, que lançamos este ano e que vou explicar um pouco mais à frente. Em termos do Fundo de Emergência para Apoio Social, portanto, ele surge com o objetivo de apoiar os indivíduos e as famílias que se encontram em situação de emergência social devido à pandemia. Pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que ficaram em layoff, pessoas que ficaram com os salários em atraso, situações todas inesperadas que atingiram as pessoas, e este fundo, em boa hora, foi criado para dar essa resposta. Os pagamentos são feitos mensalmente, é feita uma candidatura inicial e depois essa candidatura é renovada mensalmente, desde que se verifiquem as condições que deram início ao processo, e se essas condições forem sempre renovadas e verificadas todos os meses, a pessoa mantém a condição de ser elegível para continuar a receber este apoio. O que é que o Fundo de Emergência para Apoio Social apoia? Géneros alimentícios, as idas aos supermercados para abastecermos a nossa despensa, com exclusão, obviamente, de bebidas alcoólicas, que são vedadas completamente. Apoio à habitação, quer na renda do imóvel, quer no pagamento da prestação ao banco. Créditos bancários, exceto aqueles que são relacionados com cartões de crédito, apoios a despesas fixas, água, luz, eletricidade, comunicações, tudo aquilo que é necessário para o dia-a-dia de uma família, que todos nós que temos as nossas casas sabemos que há uma série de
de despesas que nós temos para o funcionamento normal do lar, para o funcionamento normal da nossa casa. Despesas de saúde também, desde que prescritas pelo médico, também assim são apoiadas. Apoios a despesas com estudantes, nas propinas, aqueles que estão deslocados nas despesas de alojamento, e outras despesas que não estavam enquadradas, mas que poderiam ser consideradas. Eu lembro-me o primeiro caso que surgiu, que era um caso que estava assim completamente fora de... não estava descrito naquilo que são as despesas elegíveis, e uma senhora que tinha uma máquina de lavar avariada e queria consertar a máquina, mas não era uma despesa daquelas que estavam tipificadas. Mas, obviamente, todos nós sabemos, e quem vive em apartamentos ainda mais, a máquina de lavar é fundamental para o nosso dia-a-dia, para mantermos a nossa roupa asseada e o nosso lar asseado e limpo. E, portanto, foi uma das despesas que, obviamente, tinham que ser apoiadas porque são imprescindíveis para o dia-a-dia, para o funcionamento do dia-a-dia de uma casa e de uma família. Isto é a caracterização daquilo que foi o número de pessoas apoiadas. Portanto, foram apoiadas em 2020 579 famílias, num total de 1.695 pessoas, todas no concelho de Santa Cruz. No Caniço foram 343 famílias, na Camacha 84, em Gala 44, em Santa Cruz 101 e no Santo da Serra 4. É um concelho, como sabem, é o segundo maior concelho da região autónoma da Madeira, mas também tem a particularidade de ter muita gente a trabalhar na hotelaria. A parte do aeroporto também foi severamente afetada. Todas as pessoas que ali trabalhavam, rentacares, as lojas, o serviço de apoio a aeronaves, aos aviões, tudo isso, essas pessoas foram todas para casa. E, portanto, houve aqui uma necessidade acrescida para responder à situação destas famílias. Em 2020, o total de apoios foram 939 mil euros no FEAS. Nas candidaturas, aquelas que eram mensalmente renovadas, quase 800 mil euros. E depois outras despesas que foram introduzidas ao longo do tempo também para responder a essas necessidades da população, o complemento social de idoso, o serviço de apoio domiciliar e os vales que foram atribuídos no Natal também para dar um conforto acrescido nessa época festiva que é o Natal, onde também as pessoas têm despesas acrescidas, e foi criada essa compensação para que as pessoas também tivessem um Natal mais tranquilo e também em família, de uma forma o mais normal possível. Este ano temos o FEAS 2, criado com base no primeiro. Ano passado foi o ano 0, este ano temos o ano 1, que era bom que fosse o ano 1 e o final, mas há muitas coisas que ainda vão persistir ao longo do tempo, e depois é necessário também que o Governo Regional esteja atento para que se vá respondendo a essas situações. Há pessoas que têm medo de voltar a trabalhar, outras pessoas foram afetadas psicologicamente, outras pessoas que continuam desempregadas, e, portanto, é uma situação que necessita de acompanhamento, e tenho a certeza que a senhora Secretária e a sua equipa estão atentas a tudo isto para ir dando as respostas necessárias à população e aos desafios que vão surgindo e às novas necessidades que vão surgindo em função da pandemia. Em 2021, e até a data, foram apoiados 179 agregados, num total já de 515 pessoas. O Caniço é a nossa maior freguesia no concelho de Santa Cruz, com 107 famílias, Camacha com 23, Gala 18, Santa Cruz 28 e no Santo da Serra são 3 famílias. Em 2021, em janeiro até a data, já processamos 235 mil euros em pagamentos de candidaturas do Fundo de Emergência para Apoio Social.
No Farol, o Fundo de Apoio às Organizações Locais, aquilo que eu dizia há pouco, situações que não estão enquadradas no FEIAS, pessoas que já estavam em situação de carência ou vulnerabilidade económica anterior à pandemia. E este fundo vem responder a essa situação. Em 2020 foram apoiados 250 famílias no âmbito deste fundo, num total de 827 pessoas, nas 5 freguesias do Conselho. A Casa do Povo da Camacha foi a entidade gestora para o Conselho de Santa Cruz, em parceria com as outras Casas do Povo, aqui o Sr. Presidente da Casa do Povo de Santa Cruz, mas também a Casa do Povo do Caniço, a Casa do Povo de Gala e a Casa do Povo do Santa Serra. Trabalhamos em rede para respondermos a estes problemas e estes desafios. Não falar em desafios, problemas é uma coisa às vezes muito complicada. É falar em desafios e a superação de desafios, que é o que temos feito até aqui. Em 2020, portanto, foi o balanço daquilo que foi a atividade do Farol, em que a bases alimentares 481 na Camacha, 170 no Caniço, 88 em Gala, 25 em Santa Cruz e 9 no Santa Serra. Tivemos também a particularidade do ano passado de fazer a aquisição dos cabazes no comércio local, permitindo também a dinamização da economia local e o apoio aos comerciantes do comércio local, supermercados em Gala, na Camacha, no Caniço, e que dão emprego localmente também às famílias, nas áreas onde estão inseridos, e houve também essa preocupação de direcionar as compras para o comércio local, dando também alguma sustentabilidade e ajudando também a que enfrentassem melhor esta situação de pandemia. O Farol, o ano passado, portanto, apoiava engenhos alimentícios e também equipamentos informáticos, com a particularidade de poderem se candidatar os jovens, desde que estivessem no primeiro escalão da ação social. Tinham que ter essa condição de acesso. Claro que depois tivemos que fazer a triagem, porque houve equipamentos até o 6º ano que foram atribuídos, alguns pelas câmaras municipais, outros pela Secretaria Regional da Educação, e, portanto, praticamente aqui foram estudantes do 7º ou 12º ano que apresentaram candidaturas para estes equipamentos informáticos e que foram atribuídos 25 na Camacha, 10 no Caniço, 24 em Gala, 3 em Santa Cruz, e no Santa Serra não tivemos qualquer candidatura nesta área. Não, está quase a acabar. Está quase a acabar. Em 2020, 76.600 euros no Farol, distribuídos quase equitativamente, 39.000 euros para os cabazes alimentares e 36.000 euros para os equipamentos informáticos. Em 2021 houve uma alteração no modo de funcionamento e acho que foi uma boa resposta para apoiar também as despesas fixas, água, eletricidade e gás que gastamos nas nossas casas. E também mantivemos o cabaz alimentar, desta vez limitado a um valor de 40 euros. As despesas fixas são 60 euros. Uma família pode obter mensalmente um valor de 100 euros de apoio, desde que cumpra com as condições que são definidas no regulamento que foi criado para o efeito. E também continuamos a apoiar e a atribuir os equipamentos informáticos. Nesta altura das férias paramos, vamos retomar agora com também a retoma e o início do ano letivo. De maio a julho já foram apoiados 303 agregados, são 300 candidaturas divididas pelo Conselho todo, num total quase de 900 pessoas. Esta é a distribuição dos cabazes por freguesia: 337 na Camacha, 181 no Caniço, 73 em Gala, Santa Cruz 43 e 19 no Santa Serra. Os equipamentos informáticos foram atribuídos antes de terminar o ano letivo, 10 na Camacha, 12 no Caniço, 4 em Gala, portanto
Este foi a repartição dos apoios distribuídos desta forma até à data no Farol. Hoje já terminado, Sr. Presidente, ainda mais um bocadinho. Portanto, em 2021 e as despesas agregadas por freguesia, aqui no que diz respeito às despesas fixas do agregado familiar, na Camacha 15.300 euros, no Caniço cerca de 10.000 euros, em Gala 4.000, Santa Cruz 1.800 e no Santo da Serra cerca de 800 euros. E depois, o projeto que surge este ano, o projeto com a nossa companhia, apoiar idosos que vivam sós, que tenham dificuldades na realização das suas tarefas, idas ao supermercado, toma de medicação, portanto, tudo aquilo que seja um constrangimento para estas pessoas que vivam sozinhas e que precisam de apoio. Lançamos este desafio à Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania e, em boa hora, fui aceito e apoiado. Tem também uma parte para os jovens, para também dar algumas competências aos jovens para enfrentarem melhor e começarem as suas vidas. Aqui que já estava a dizer, idas às compras, acompanhamentos nas saídas, para aqui que sejam necessários, ajuda na confecção de refeições e até uma simples visita de companhia diária, passar um pouco de tempo com as pessoas a conversar. E na vertente dos jovens, essencialmente, formações práticas de pouca duração para dar algumas competências que as pessoas têm necessidade no início das suas vidas. Já estamos com o projeto no terreno, ele é recente, começou já na segunda fase, do segundo semestre do ano, e estamos a fazer a implementação e a divulgação do mesmo na freguesia da Camacha. E queria terminar com esta frase, que é do Pedro Frias, do Diogo Almeida, da Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria, e que dizem: sem uma sociedade manifesta por uma rede colaborativa e comunitária, em que a realidade do outro é colocada a par da nossa, sem um movimento global de empatia, não estaríamos nunca em condições de enfrentar este desafio. E isto tudo que nós fizemos ao longo deste ano e meio, quase 2 anos de pandemia, trabalhar em rede, colaborar com todos, por forma a darmos as melhores soluções para as necessidades da população, mitigando as dificuldades que as pessoas sofreram e vão sofrendo ao longo deste tempo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, por terem ouvido esta apresentação. Obrigado à Caporama por esta oportunidade. Obrigado à Sra. Secretária e à sua equipa por todo o apoio que têm dado à Casa do Povo da Camacha, e deixar aqui, naturalmente, a mensagem que estamos sempre disponíveis para o que for necessário, desde que consigamos fazer. E até agora temos conseguido fazer. E, portanto, estamos sempre disponíveis para aquilo que achar por bem que a Casa do Povo da Camacha possa colaborar na resolução dos problemas que afligem a população. Muito obrigado a todos e um bom dia. Muito obrigado, Ricardo, pelo teu testemunho, por dares a conhecer as adaptações que foram necessárias fazer na instituição. Percebemos que o apoio e a ajuda à população não parou. Foram criados, entretanto, novos projetos, o SOS Covid Camacha, este último que apresentaste com a nossa companhia, para além de todo o apoio que foi necessário dar através do FEAG e do Farol. Mas também foram criados novos circuitos de funcionamento dentro da Casa do Povo, que permitiu o pleno funcionamento da mesma e, naturalmente, tendo em conta as devidas limitações na sua circulação dentro da Casa do Povo e naquilo que é o apoio que prestas à tua população e a todo o concelho de Santa Cruz. De seguida, vamos continuar com este primeiro painel. Vou passar a palavra ao Sr. Padre Paulo Sérgio Silva. O Sr. Padre Paulo Sérgio dirige o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília desde outubro de 2020.
Este centro social, entre as várias valências que tem um infantário, tem um ATL, também desenvolve um centro de dia e de convívio para os idosos. Para além disso, também gera alguns fundos, nomeadamente o FEAS e o FEAC, no Conselho de Camarlobos, portanto, presta um apoio fundamental em toda a população de Camarlobos. Sr. Padre, palavras. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, passo a cumprimentar a Excelentíssima Senhora Secretária da Inclusão e Cidadania, Doutora Augusta, Senhor Presidente da Acaporama, Sr. Sérgio de Oliveira, os Excelentíssimos Presidentes das Casas do Povo, todos vós aqui presentes, senhoras e senhores, e também aqueles que nos acompanham, não só nas redes sociais ou digitais, e aqueles também que com certeza nos irão acompanhar após estas nossas intervenções, que com certeza darão um contributo para uma maior aprendizagem de como é que podemos ajudar nestes tempos difíceis, que não são os únicos, porque já os houve, mas de que forma ajudar cada vez mais o ser humano. E eu começaria por citar uma breve passagem do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 166, que nos fala do princípio do bem comum e que vai traduzir um pouco aquilo que nós estamos aqui hoje a falar, a refletir para uma melhor aprendizagem. Diz-nos que as exigências do bem comum derivam das condições sociais de cada época e estão estreitamente conexas com o respeito e com a promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. Essas exigências referem-se, antes de mais, ao empenho pela paz, à organização dos poderes do Estado, a uma sólida ordem jurídica, à salvaguarda do ambiente, à prestação dos serviços essenciais às pessoas, alguns dos quais são, ao mesmo tempo, direitos do homem, tais como a alimentação, a morada, o trabalho, a educação, o acesso à cultura, a saúde, os transportes, a livre circulação das informações, a tutela da liberdade religiosa. Bem, este ponto poderia resumir um pouco daquilo que tem sido o papel do associativismo na resposta à Covid-19, que de facto teve um papel preponderante nas nossas comunidades, na nossa região autónoma. E reparemos que se as Casas do Povo, tanto as IPSS, vários tiveram essa intervenção de forma a ir de encontro às necessidades presentes, porque é muito fácil nós muitas vezes termos o pão à mesa diariamente e de repente faltar aquele pão que nós estamos habituados a comer e a partilhar. Podemos receber do outro, com certeza, mas era aquilo que nós estávamos habituados. E quando nos tiram esse que estamos habituados, nós sentimos uma necessidade fulminante. E foi o que aconteceu com muitas das famílias da nossa ilha quando surgiu a Covid-19. E reparemos se ao mesmo tempo fomos convidados a estarmos afastados uns dos outros, com máscaras, e antes da máscara quase que estávamos aprisionados nas nossas casas, ao mesmo tempo fomos convidados a nos aproximarmos. E isso demos conta pela forma como começamos a trabalhar na interajuda de uns para com os outros. Não só que teve um grande papel, e demos graças por isso, no Governo Regional, tanto como a Acaporama, como outras instituições que arregaçaram as mangas e não deixaram que nenhuma família ficasse desprovida. Mas, ao mesmo tempo, entre nós criou-se uma relação talvez mais próxima. E isto também que nós podemos hoje refletir, esta proximidade que se criou entre nós. Afastamo-nos, mas aproximamo-nos porque vemos alguém a sentir uma necessidade maior. E na ajuda entre nós, e criamos diversos empenhos com as diversas valências para chegar a cada um. E cada um completamente diferente do outro. Se para alguns haveria apenas a necessidade monetária, para outros já havia a necessidade também de presença. E fomos aqui falando aquilo que foi feito através também da Casa do Povo da Camacha, desde estes jovens que se movimentaram para ir ao encontro daqueles que estavam mais isolados, porque nós temos família, mas nem sempre a família
pode estar presente ou está presente. E, de facto, este também é uma das formas de ajudar e de interajudar aqueles que passam por este momento frágil. E por isso hoje também queria partilhar um pouco daquilo que tem sido o papel também da nossa parte do Centro Social Paroquial de Santa Cecília, que tem procurado, na medida do impossível, ajudar da melhor forma todos aqueles pedidos que nos são sucedidos, e cada vez mais surgem pedidos, e não só no Centro Social Paroquial, podia partilhar também, como também no cartório, muitas vezes junto de mim Parco, ou também com a Conferência São Vicente de Paulo, que também tem desenvolvido um papel preponderante lá na comunidade. Mas nós, como Centro Social, e como já foi assim dito, desenvolvemos também um papel de colaboração. Nós temos 54 colaboradores no Centro Social Paroquial de Santa Cecília e temos diversas valências. O Infantário, o ATL da Palmeira, o Centro Comunitário Integrar e Desenvolver, o Projeto Escape, o Centro de Dia e Convívio, o Serviço de Catering de Santa Cecília, o Programa de Emergência Alimentar, o PA, temos o Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico, o GAP, o Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas, o PO-APMC, o FIAC, o Fundo de Emergência de Apoio Social da Região Autónoma da Madeira em Câmara de Lobos. Reparemos que, no fundo, trabalhamos numa diversa área, procurando ir ao encontro de todos, e que é sempre pouco, porque há sempre outras áreas ainda por descobrir e por desenvolver. Mas houve algo que nós temos tido um papel fundamental, sobretudo no PA, no Programa de Emergência Alimentar. Não só somos a sede onde chega todos os alimentos e de onde parte para outros locais, como também temos dado um grande apoio social nesse campo. Todos os meses são distribuídas ali várias quantidades de alimento para chegar às famílias mais carenciadas. Não só temos procurado dar o alimento, como também temos procurado dar este apoio de palavra e de presença para tentar chegar a outras carências mais, talvez, psicológicas, que muitas vezes vão afetando. Por vezes não é só o alimento, mas também esta parte psicológica que está afetada e muitas vezes não ajuda as pessoas a procurar também novos caminhos e novos rumos. E por isso este programa alimentar tem sido, de facto, uma grande ajuda naquela comunidade e arredores, e que desde este momento nós abrangimos 218 famílias, ou seja, 811 indivíduos, que não é muito para aquela comunidade, porque há muita gente ali. E durante o ano 2020 nós abrangemos o total de 2.783 famílias, não é? Fazendo 10.401 indivíduos. O que já é, assim, um grande valor. Depois, também temos desde o Programa Operacional do Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, onde também, no âmbito dos vários constrangimentos do Covid-19, o número aumentou, passaram a 1.260 pessoas mensais e, atualmente, em setembro de 2021, abrangemos 1.339 pessoas por mês. Como vemos, tudo isto também é possível devido aos nossos parceiros que nos têm apoiado incansavelmente e que têm depositado também uma grande confiança em nós. E reparemos que para tudo isto acontecer envolve pessoas concretas, não é só estar lá, portanto, os alimentos, é preciso ter uma equipa, muitas vezes, que trabalhe em prol de tudo isso, desde o material, o desgaste a nível de pessoal, que implica, tantas vezes, criar e colocar à frente desses serviços. Por exemplo, a questão do FEAG, quando se iniciou, foi para nós uma novidade, tivemos algumas dificuldades, como em tudo, quando começamos no novo programa. Agora já estamos mais adaptados, mas foi de facto uma experiência também gratificante. Aquilo que foi acontecendo é que de 2 pessoas, de momento tivemos que passar para 6, para desenvolver, para apoiar nos processos e naquilo que
era também exigido, não é? Fazer também uma triagem naquilo que nos chegava, naquilo que era necessário e naquilo que também era desnecessário, porque sabemos, como em tudo, há sempre estas divergências. Mas, para vermos bem, nós recebemos, no ano 2020, recebemos este apoio de 800 mil euros e destes 800 mil, 40 mil foram apenas para despesas, recursos de materiais e recursos humanos, ou seja, tudo aquilo que foi envolvendo a parte técnica de resolver todos esses assuntos. E, no fundo, foi atribuído cerca de 748.518 mil euros assim, de apoio. Nós recebemos 713 candidaturas, tivemos 524 aprovadas, porque muitas delas não reuniam as condições exigidas. Depois, ao longo do tempo, algumas deixamos de apoiar, porque muitos regularizaram a sua situação, voltaram a trabalhar, conseguiram dar um passo em frente, outros até arranjaram outro trabalho noutra área, visto que ou a empresa fechou ou ainda está em situação assim difícil de avançar. Portanto, tem sido um trajeto, um caminho longo para nós, mas digo-vos que tem sido gratificante para a equipa, para a comunidade do Centro Social, procurar ajudar aqueles mais desfavorecidos. E por isso nós queremos, como Centro Social, e também em meu nome próprio como Parco, agradecer todos os parceiros que nos têm apoiado e que têm confiado em nós esta missão, que muitas vezes exige bastante trabalho, mas como costumo dizer, sem trabalho não temos nada, e estamos aqui também para apoiar esta causa. Hoje eles, amanhã podemos ser nós. E é importante nós não esquecermos desta parte, que ainda há muitas famílias com este intuito de serem ajudadas materialmente também, mas sobretudo, puxa a brasa a minha sardinha, mas também espiritualmente, no sentido de procurarmos ajudá-los a reencaminhar para que eles consigam desavencilhar a sua própria vida. Como falávamos há bocadinho, além destes problemas materiais de bens que se perderam, que não se consegue neste momento adquirir, as pessoas estão também muitas vezes com problemas psicológicos por causa da pandemia, por causa de estarem fechados, por causa de falta de apoio, e será também uma grande resposta que todos nós iremos dar no futuro. Como eu digo, hoje eles, amanhã podemos ser nós. Por isso, mais uma vez, quero agradecer. Tudo isto tem sido uma aprendizagem de como acolher, resolver os problemas de muitas famílias apresentados, às vezes pontualmente, e tem sido esta aprendizagem gratificante e que nós estamos disponíveis, conscientes das dificuldades muitas vezes, mas que estamos disponíveis para continuar a ajudar e a colaborar com os nossos parceiros, a colaborar também com o Governo da Região Autónoma da Madeira, com a Segurança Social, com a Coparama, com todos aqueles que assim também precisarem da nossa ajuda. Agradeço a vossa atenção por este momento, agradeço também esta oportunidade de ter podido participar neste painel e agradeço mais uma vez a vossa confiança e sermos parceiros para o bem comum. Obrigado. Muito obrigado, Padre Paulo Sérgio. Relevo a sua observação que aqui fez, que apesar do confinamento que vimos-nos obrigados a cumprir, acabamos por ter a necessidade espontânea de ficarmos cada vez mais próximos uns dos outros. E esta pandemia serviu-nos também para termos essa percepção e essa vivência. Também percebemos que, da parte do Centro Social de Santa Cecília, não parou e adaptou a sua ação em função das novas necessidades que a população também foi tendo e que foi pedindo ajuda, e o centro também foi dando essa ajuda dentro daquilo que era possível dar.
Para continuar aqui neste painel, portanto, nós estamos a cumprir os prazos, portanto, as horas. Segue-se um pequeno coffee break. Nós, por causa da questão da pandemia, não tivemos disposição para podermos fazer o coffee break aqui nas instalações. No entanto, há aqui, mesmo aqui ao lado de cima e aqui em baixo, alguns cafezinhos. Portanto, vamos fazer uma pequena pausa de 15 minutos, cerca de 15 minutos, para podermos tomar um cafezinho, uma água, e já voltamos aqui à sala para depois podermos ter a presença do Dr. Marco Gomes com o impacto do Covid-19 na educação, e para depois então podermos abrir aqui um bocadinho um espaço de debate e de troca de impressões com a plateia, portanto, e com os nossos convidados. Não sei se concordam? Fazemos então, e quando for 11h15, portanto 15 minutos, vimos cá ter novamente, ok? Obrigado, até já. É assim um intervalo aqui nesta conferência, nesta manhã, aqui a debater o papel do associativismo na resposta à Covid-19. Vou chegar agora à fala, penso eu que já em condições também para falar connosco a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, que também esteve presente aqui nesta abertura, aqui depois de um tempo desafiante e que ainda continua também aqui no papel fundamental aqui das Casas do Povo, junto à população, também no incremento dos apoios sociais que adviram aqui da Covid-19. Bom dia a todos. Realmente as Casas do Povo têm sido um parceiro fundamental do Governo Regional neste apoio à população que ficou numa situação de maior vulnerabilidade social e económica decorrente ou agravada pela pandemia da Covid-19. Tem sido, como aqui foi referido, um trabalho de estreita articulação, de cooperação, porque o que nos move, como eu já referi aqui, é o cidadão. É arranjarmos as melhores opções para irmos ao encontro das suas necessidades. Criamos 2 programas que, passem modéstia, são fundamentais para ajudar a população: o Fundo de Emergência para Apoio Social, o FEAS, e o Farol. Este Farol estritamente feito com as 43 Casas do Povo da região, e temos conseguido chegar a muita população. São programas dinâmicos que ao longo do tempo foram-se adaptando, porque também a pandemia, ela por si, é um processo dinâmico que vai fazendo surgir novas necessidades, que vai suprindo outras, e portanto o que o Governo Regional tem feito é este trabalho de adotar e adaptar medidas sociais para que aquele lema de que ninguém fica para trás, que ninguém fica desprotegido, seja efetivamente uma realidade. Exatamente, numa época de grandes desafios e também, é claro, com necessidades diferentes. Aqui a capacitar também estas organizações de terem que se adaptarem quase que à força em tempo recorde. Como é que foi essa adaptação destas instituições? Nós, com este desafio, era um desafio que não nos permitia demorar na resposta, por isso é que fomos ao encontro
encontro destas instituições, destas associações, que têm que reconhecer, responderam de uma forma célere, de uma forma afirmativa, para conseguirmos chegar rapidamente à população. Porque há apoios que podemos diluir no tempo, estes não, eram urgentes, eram emergentes e, portanto, tínhamos que dar esta solução. E essa adaptação também teve o apoio do Governo Regional. Claro que dependeu muito da boa vontade, do voluntariado de todas estas associações, mas nós criamos um projeto específico para a adaptação destas instituições a esta resposta, que é o Social Ajuda Mais, e com este Social Ajuda Mais permitíamos dotar as instalações de condições para poder funcionar nestes novos moldes que a Covid nos obrigou, todos nós, a viver e a conviver com esse distanciamento físico, mas, como aqui já foi dito, com uma proximidade em termos do coração e do apoio. Muito bem, quais são os desafios que aí vêm numa altura em que a situação epidemiológica vai ficando, digamos, mais ou menos controlada? Eu costumo dizer que esta pandemia tem que ser sempre olhada sob 3 prismas. O prisma da saúde, o prisma social e o prisma económico. Embora tenhamos agora um grande avanço com a vacinação em termos do controle da pandemia, em termos sanitários, infelizmente os efeitos em termos sociais e económicos continuam a se verificar. E por isso o que nós vamos fazer, já projetando 2022, quer em termos do Programa de Recuperação e Resiliência, quer em termos dos orçamentos para 2022, é adaptar face às necessidades. Já estamos a assistir a uma recuperação económica, a nossa economia está começando a trilhar este caminho já de resiliência e de superação, mas ainda permanece, e temos consciência disso, muitos problemas a nível do dia-a-dia das nossas famílias. E é para elas, sempre com foco nas famílias, sobretudo, como referi, as mais vulneráveis, continuaremos a trabalhar e que 2022 terá certamente as respostas a esse desafio que continua presente nas nossas vidas, mas que iremos superar com as palavras que eu costumo dizer que não são demais repetir, com a resiliência e, sobretudo, com a esperança no futuro. É essa mensagem com que terminamos aqui esta nossa conversa para quem nos está a acompanhar e que esperemos nós que acompanhem ao longo do dia, porque também é importante salientar aqui o trabalho feito por estas organizações. Muito bem. Obrigada e agradecer ao canal Na Minha Terra, que tem sido um parceiro também do Governo Regional a fazer chegar esta mensagem, porque quanto mais pessoas souberem destes apoios, souberem que estão disponíveis estes apoios, mais depressa e mais corretamente chegaremos a quem queremos chegar, que é quem precisa deles. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigado, uma vez mais. Aqui as palavras da Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, a doutora Augusta Aguiar, que também marcou presença aqui na abertura desta conferência, que vai estar convosco ao longo do dia de hoje, para já aqui no Coffee Break, e para já, durante este intervalo, vamos falar também com o Presidente da Direção da Acaporama, Sérgio Oliveira, para nos falar desta iniciativa, como é que surgiu e a importância de falarmos sobre o papel do associativismo aqui na resposta ao combate da Covid-19. Penso que estamos já em condições. Uma vez mais, Sérgio, muito bom dia. Como é que surge esta iniciativa para esta conferência? Bom dia a todos vós, bom dia, Vítor. A iniciativa surge um bocadinho na resposta, ou pelo menos no demonstrar aquilo que foi o trabalho que as Casas do Povo, mas também outras instituições, um bocadinho em cada freguesia, em cada concelho, tiveram que ter fruto de todas as questões levantadas pela questão da pandemia. Houve aqui um trabalho bastante grande das próprias instituições, de adaptação de novos procedimentos, do seu próprio funcionamento. Para além disso, um trabalho enorme com colocar os vários projetos ou as várias situações que foram sendo necessárias colocar à disponibilidade da população, mas para colocá-las no terreno. Isso houve aqui um trabalho também da parte quer das direções, quer também de todos os funcionários das Casas do Povo, mas também de outras instituições, e acho que é importante agora, nesta fase em que felizmente a questão da pandemia está
bem mais controlada. Nós ainda ontem assistimos que mais de 200 mil pessoas já estão vacinadas aqui na região, que nos dá um certo à vontade, uma certa segurança, não na totalidade, mas dá-nos alguma segurança na proteção das próprias pessoas. De qualquer forma, é necessário agora, portanto, notamos já um retomar um bocadinho daquilo que era a vida gradual daquilo que era a vida antes da pandemia. Sendo que, e naturalmente, algumas das situações que foram sendo necessárias criar nesta fase de 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, aquelas que são melhores devem permanecer ou devem continuar. E é um bocadinho isso que agora aqui pretendemos com esta reflexão, com esta conferência. Perceber o que foi feito, o que foi necessário de novo fazer, o que foi necessário adaptar e depois começarmos a perceber o que vale a pena manter, eventualmente até desenvolver ainda mais para apoio à nossa comunidade, à nossa população e também do próprio funcionamento das instituições. Sérgio, hoje vai ser um dia dedicado a este associativismo. É importante que se fale no papel que estas organizações também fazem junto à população. Sim, é importante, até porque muitas destas associações, ou a sua grande maioria, nomeadamente as Casas do Povo, têm apoios do Governo Regional, portanto, são apoios do erário público, não é? E eu acho que é cada vez mais importante nós, até por uma questão de transparência e por uma questão de percebermos para onde é que vai esses impostos, para onde é que vai esses dinheiros, para onde é que vai esses apoios que são criados. Porque muitas vezes ouvemos na comunicação social e nos diários e nos jornais títulos com letras garrafais de uma quantidade de dinheiro para determinada associação, para determinada Casa do Povo ou para determinada instituição e depois não vem o desenvolvimento e o feedback daquilo que foi feito. Portanto, este papel do associativismo na resposta à Covid e este tipo de conferências e este tipo de ações também servem um bocadinho para isso, para podermos demonstrar à população, demonstrar aos contribuintes, ao fim e ao cabo, a todos, aquele trabalho que é feito por estas instituições. Muitos deles já sabem, naturalmente, porque também participam, porque também fazem parte das atividades que as Casas do Povo e que outras instituições também desenvolvem junto das suas comunidades, mas há sempre alguns que não, por uma razão ou por outra, não estão assim tão despertos e acho que é sempre necessário haver estas oportunidades para refletir, mas também para dizer aquilo que é feito, o trabalho que foi feito e onde é que, ao fim e ao cabo, gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, enfim, e o nosso voluntariado também nisto. Sérgio, só para concluirmos esta conversa também, para irmos ao coffee break, porque daqui a nada regressamos aqui aos trabalhos. Que mensagem é que dás para as pessoas que nos estão a acompanhar neste momento? A mensagem que digo é que tão sempre continuem-se a proteger um bocadinho, porque de facto as doenças ainda existem, nomeadamente a Covid também ainda existe, ainda tem deixado algumas repercussões em algumas pessoas, mas não deixem de olhar para o futuro, não deixem de fazer aquilo que gostam, desenvolver aquilo que é o seu trabalho, a sua vida, porque de facto a vida continua e temos que estar preparados para continuar a combatê-la. Houve aqui, a pandemia também fez com que na parte da saúde mental algumas pessoas também mais fragilizadas tenham algumas dificuldades, mas a verdade é que é preciso agora darmos esta mensagem também de confiança, de esperança e de que a vida vai continuando, vai entrando agora um bocadinho naquilo que era o antes, tentando aproveitar o que de bom se pode levar deste período de 1 ano e meio que tivemos confinados. Ainda há pouco o Sr. Padre falava nisso, o facto de nós termos estado mais confinados durante algum tempo, também permitiu que nós, enquanto população, enquanto sociedade, nos tivéssemos mais unidos e mais próximos uns dos outros. A valorizar mais as Exatamente. coisas. E acho que essa é uma princípio das mensagens que acho que deve permanecer, ou seja, estarmos um pouco mais unidos e mais próximos uns dos outros, mesmo pessoas que até às vezes não conhecíamos. Muito bem, muito obrigado. Até já, Sérgio. Sérgio Oliveira, Presidente da Direção da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira. Quanto a nós, vamos fazer para já um intervalo. Voltamos daqui a sensivelmente 5 minutos para ficarmos com mais conversa sobre o impacto, neste caso, da Covid-19 na educação, que terá então a apresentação do Diretor Regional de Educação, Dr. Marco Gomes. É daqui a nada, daqui a 5 minutos, nós voltamos dentro de pouco para continuarmos a levar até si, quer aqui no canal da Minha Terra, quer também nas redes digitais da Caporama e das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, toda esta conferência sobre o papel do associativismo no que diz respeito, então, ao combate da Covid-19.